a formação do treinador? Como é que ela se dá? Na Espanha, em Portugal e também como é que ela se dá aqui no Brasil? Então, muito boa tarde. Em primeiro lugar, obviamente, queria agradecer à Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, nomeadamente ao Alfredo, e acho, pelo que eu conheço do Alfredo, vocês têm, de facto, um líder que adora a sua profissão, que pugna para a dignificação da vossa profissão, da nossa profissão. Portanto, parabéns, Alfredo, pelo trabalho que está a fazer. Em primeiro lugar, eu gostava de dar aqui uma pincelada muito breve sobre como é que nasceu a Associação Nacional de Treinadores, o seu passado e o papel que nós desempenhamos. Portanto, esta é a fundação da nossa associação, mas o nosso sindicato aparece nos anos 40. E foi uma vida difícil porque nessa altura nem sequer a profissão de treinador era reconhecida e, portanto, era possível pôr no bilhete de identidade, no cartão de identidade, treinador de futebol. Foi a primeira grande luta dos treinadores, foi ter uma profissão creditada e aceite pela sociedade. Depois houve várias lutas, e nomeadamente em 53 há o primeiro curso de treinadores e posteriormente forma-se o Sindicato dos Treinadores de Futebol, STF, que dura até 1986, porque após o 25 de Abril forma-se um novo sindicato. Há dois sindicatos, desde 78 a 86, em que os treinadores não se entendiam, degladiavam-se, insultavam-se uns aos outros. E isto é prova real de que os treinadores de futebol devem falar por uma única voz, devem ter só e exclusivamente um sindicato que consiga aglutinar aquilo que são as nossas ambições, aquilo que são os nossos desideratos, os nossos objetivos. Isso foi conseguido e, obviamente, nós alteramos profundamente a interpretação que tínhamos sobre os cursos de treinadores. O primeiro curso com 4 níveis foi feito em Portugal, na Europa foi feito em Portugal, por opção clara dos treinadores que abdicaram de ter um curso, somente um curso, e que lhes dava titularidade, dava-lhes capacidade para treinar todas as divisões, inclusivamente a seleção nacional. Passámos a ter 4 níveis, o primeiro curso é feito em 1986 e a partir daí as coisas foram-se desenvolvendo. Isto é um pequeno resumo da nossa história e a nossa missão neste momento é objetivamente a defesa dos interesses da classe, a formação inicial e contínua e a representação e defesa dos treinadores. Representação, e agora passo aqui um à parte, vi muitas queixas que os colegas brasileiros não são reconhecidos, mas primeiro têm que ser reconhecidos em casa. Se vocês não são reconhecidos pela CBF, se não fazem parte da CBF, como é que podem ser reconhecidos pelos outros? Nós, a Associação Nacional de Treinadores, tem lugar, é sócio da Federação Portuguesa de Futebol. E tem lugar e promove a eleição do presidente da Federação. Nós, os jogadores, os árbitros, temos cada um de nós 5 delegados para escolher o putativo presidente. Portanto, o primeiro passo, acho que vocês têm que ser membros efetivos da CBF, como se passa em quase toda a Europa. Os treinadores são agentes fundamentais do desenvolvimento do futebol. E nós temos de ter orgulho na nossa profissão. Então, reparem, quem é que faz as equipas? Somos nós. Quem é que ultrapassa as expectativas da equipa que é o Mirassol hoje está lá em cima? Mas é fruto de quem? Fruto de muita gente, mas capitaneado pelo treinador. Falámos aqui há pouco sobre a reformulação dos quadros competitivos. Mas quem conhece melhor os quadros competitivos do que os treinadores? Quem vive as agruras de quadros competitivos que estão desatualizados, que estão desenquadrados com a realidade? Os treinadores. Portanto, têm que ser ouvidos. Só há evolução. Falámos aqui, eu não quero meter-me aqui em metodologias de treino, conceitos de jogo, não quero nada disso. Mas quem faz evoluir o jogo? É o treinador. Quem tem pensamento sobre futebol? É o treinador. Hoje o negócio do futebol o que é que vende? Vende o espetáculo do jogo. Quem são os protagonistas do jogo, deste espetáculo que é vendável e é querido por todo o mundo? Os jogadores,
e os treinadores. Se eles não são ouvidos nas decisões que pretendem que se melhore o futebol, algo vai mal. E, portanto, uma das grandes conquistas foi nós, os jogadores e os árbitros, fazermos parte também da Federação Portuguesa de Futebol. Esta é a nossa missão, defesa dos interesses profissionais, o que é proteção dos direitos laborais, fundamental, em termos legais, em termos do Governo, decretos-lei, nomeadamente o Decreto-Lei 40/2012, é fundamental para determinar as linhas de intervenção da nossa atuação enquanto treinadores, as divisões, os níveis necessários para treinar as divisões que dá direito a esse nível, a formação, é um documento estruturante. Nós estivemos na base dele, obviamente. Mas não basta depois ter só esta proteção em termos de criação de uma estrutura jurídico-legal que nos proteja, porque há muita gente que não corrompe e nós temos que fazer com que haja o cumprimento desses documentos legais. E por isso também temos, no nosso sindicato, temos um departamento jurídico que defende os jogadores e defende também o cumprimento da lei, nomeadamente da Lei 40 de 2012. Depois, organização na formação. Formação para nós foi fundamental. Eu penso que a partir de 1985, o paradigma da formação e do futebol português mudou totalmente. E mudou, por exemplo, pelo primeiro título conquistado na formação. Carlos Queiroz ganhou 2 vezes o Campeonato do Mundo, finais dos anos 80, 90, e, portanto, isso também foi o começo da afirmação do nosso método de formação. Portanto, formação fundamental, fomento da integração. O treinador é um homem que vive só, está distante, são 7, 8, 10, 12 que estão em cada clube. Há que promover este sentido do corpo. E esse sentido do corpo cria-se como? Fóruns, encontros, jantares. Nós tivemos jantar nos anos 90, quando tínhamos 100 treinadores e feitos de 15 em 15 dias, treinadores da primeira divisão, da quinta divisão, do futebol juvenil, pares e interpares, para discutirmos futebol, para discutirmos a nossa organização e a afirmação da nossa classe. E é isto que nós também fomentamos, integração informal, muitas vezes, fora destes fóruns, mas, por exemplo, nós organizamos sempre um fórum, que é um fórum importantíssimo para nós. O último fórum, nós tivemos 1.700 treinadores em 2 dias reunidos a discutir futebol. 1.700 treinadores. E depois a garantia dos direitos, como falei há pouco, que é assegurar o respeito pelo cumprimento das normas legais, dos regulamentos que temos. Esta é a nossa equipa, nós somos 15, 14 vice-presidentes e eu como presidente, Conselho Fiscal e Assembleia. Temos 9.200 sócios inscritos, pagantes. Num horizonte de 14 mil treinadores, nós temos quase 65% dos treinadores inscritos e temos quase todos os treinadores que estão lá fora, desde o Mourinho, todos eles estão inscritos, colaboram e muitos deles até fazem parte dos nossos órgãos sociais. Sabemos que muitas vezes é só a presença deles que leva a que nós tenhamos mais força, mas é importante que os treinadores que são protagonistas hoje no espectro mundial, europeu e do nosso país façam parte e nos ajudem a lutar por aquilo que nós achamos que é importante para a defesa do treinador, do futebol e de uma coisa que é importantíssimo, que é nomeadamente aquilo que os treinadores do futebol de base faz, é criar jovens cidadãos. A Europa vive hoje um problema gravíssimo nas grandes cidades. As crianças não brincam, as crianças vão para a escola, o paizinho vai levar o menino à escola, traz-lo da escola de carrinho, vai para casa, tem o computador. Se não for a prática desportiva, eles são analfabetos motores, não sabem mexer-se. E a criar cidadãos como a sociabilidade, o encontro, a disciplina, os princípios, os valores, o pensar que nós somos mais se formos todos no mesmo grupo, com o mesmo objetivo, que o craque é mais craque se estiver alicerçado por um grupo forte. E isto é fundamental, nomeadamente na Europa e no meu país, para alterar hoje o pensamento da juventude, porque a circunstância faz
o novo homem, e o novo homem está a mudar radicalmente. Eu venho de longos tempos, nasci em 53, já tenho 72 anos, acompanhei o desenvolvimento da nossa geração, um jogador dos anos 70, dos anos 80, 2000, 2021, o de 2030 vai ser diferente e nós temos que nos adaptar a essa realidade. Os treinadores não podem ficar conscientes de que sabem tudo, não sabem tudo. E eu muitas vezes digo nos cursos de treinadores, nós não podemos só olhar para o atleta, temos que olhar para o homem, porque se eu resolver o problema do homem que está por trás do atleta, eu resolvo muito mais facilmente os problemas do atleta. E essa escola, que fala de escola sim, é escola em termos daquilo que são os suportes científicos que nos dão tools, ferramentas para nós interpretarmos melhor a realidade, tem que ter este cariz humanista e um cariz que é aberto ao conhecimento. Aquele que pensa que sabe tudo, obviamente não sabe nada. E nós sabemos alguma coisa, fruto da nossa experiência, do que estudamos, do que pensamos, mas obviamente o mundo é perfeitamente desconhecido e nós temos que estar atentos a essa evolução, de tal forma que nós temos de facto um currículo, e é um currículo que é aprovado pela UEFA, que é sólido, mas já estamos a pensar, nós, por exemplo, a Associação de Treinadores, já estamos a trabalhar com experts da inteligência artificial para saber o que é que a inteligência artificial pode dar para o treino, para uma ferramenta para o treinador, antes que ela nos substitua. Portanto, antes que a inteligência artificial nos substitua, nós temos é que nos socorrer da inteligência artificial para sermos melhores, para sermos mais pragmáticos, para ganharmos melhor, para formarmos melhores os nossos atletas e os nossos jovens. 9.200 sócios é muita coisa. Depois, esta é a nossa sede, é uma sede digna, é uma sede própria, é uma antiga escola primária, temos uma sala de formação, 4 gabinetes, 4 salas, ambiente, digno. Definição. Uma coisa fundamental para nós foi o nosso contrato coletivo de trabalho. Contrato coletivo de trabalho em que define claramente as regras, os direitos, os deveres dos treinadores e dos clubes. Este contrato coletivo de trabalho foi assinado por nós e pela Liga Profissional de Futebol, que organiza a primeira e a segunda divisão, que são as competições profissionais, e é fundamental porque não há que fugir a isto. Nós temos um documento legal que nos suporta em relação aos problemas laborais. Por exemplo, fala-se muito aqui na rescisão. Nós certificamos todos os treinadores, quer dizer, isto pelo contrato coletivo de trabalho. Há um contrato assinado entre um treinador e um clube, uma cópia para o treinador, uma cópia para o clube, uma cópia para a Liga, uma cópia para a Associação Nacional de Treinador. E nós ficamos portadores desta relação laboral. O treinador sai, nós certificamos a saída dele e a entrada do outro. Portanto, não há nenhum treinador que vá substituir a outro se não houver a certificação da Associação Nacional de Treinador. Se não há uma vacatura, quero dizer, se o clube não disser vou despedir unilateralmente este treinador e o caso segue para tribunal, os patrões podem despedir. Ou então um acordo em que o treinador cessante diz já houve um acordo em relação ao cumprimento do meu contrato de trabalho. E então, só a partir destes dois documentos, é que nós aceitamos a entrada de um outro treinador. A equipa não pode inscrever um novo treinador se não tiver o nosso agrama escrito. Isto vem, obviamente, do contrato coletivo de trabalho. Mas se o contrato coletivo de trabalho era só para a primeira e a segunda divisão, o que é que nós conseguimos? Junto ao governo, a um governo qualquer, já nem me lembro se foi em 2012, criámos uma portaria de extensão. O que é esta portaria de extensão? É um documento legal emitido pelo governo em que o contrato coletivo de trabalho se estende a outras divisões. Este é feito para a primeira e a segunda, mas por essa portaria de extensão, o contrato coletivo de trabalho serve de documento regularizador das conivências de trabalho para todas as divisões, incluído também o futebol de base. O âmbito do contrato coletivo de trabalho, treinadores profissionais de futebol,
clubes filiados da Liga, primeira e segunda Liga, e depois a tal portaria da extensão que estende toda esta regulamentação para todos os outros clubes, para todas as outras divisões. Isto é um documento fundamental na defesa dos treinadores, é fundamental. Nós estamos a falar da Federação Portuguesa, nós temos 5 delegados eleitos, somos sócios da Federação Portuguesa de Futebol. As associações distritais, porventura aqui estaduais, não é? São 22 associações de distrito, a Liga, os treinadores, os árbitros, os jogadores, os médicos e os massagistas e os dirigentes. Estamos lá todos a discutir tudo o que é importante para o futebol, em que nós contraditamos aquilo que a Federação pensa, apoiamos aquilo que a Federação pensa, temos liberdade para discutirmos. Isso é importante. Neste momento estão constituídas 16 comissões, nós fazemos parte de 4, para organizar em janeiro, um grande colóquio, uma grande conferência, onde se vai discutir todo o futebol transversalmente. E, portanto, todos os agentes, médicos, enfermeiros, jogadores, treinadores, dirigentes, árbitros, constituem-se em comissões, 16, para apresentar teses a este grande congresso do futebol. Somos sócios, fazemos parte do Tribunal Arbitral do Desporto, que é um tribunal que ajuiza conflitos laborais entre treinadores e clubes, entre clubes e clubes, portanto, e nós fazemos parte, temos um representante, obviamente um jurídico, que nos representa em todas as questões. O treinador, por exemplo, que é despedido por justa causa, tem 2 formas, ou vai para o Tribunal Arbitral do Desporto, ou vai para os tribunais civis, escolhe. Desde que a associação existe, nós nunca perdemos nenhuma causa em tribunal, porque também temos uma minuta de contrato em que nos defende intransigentemente. Portanto, nunca um treinador português, quando teve um conflito com o clube, perdeu. Porque, de facto, nós temos um contrato que é uma norma em que os clubes aceitam, mais ou menos, e temos o contrato coletivo de trabalho que nos defende. Fazemos parte disto, fazemos parte da Liga Portuguesa de Futebol na Comissão de Auditoria, não intervimos nas dinâmicas da Liga, mas temos esta Comissão de Auditoria que faz auditoria de toda a gestão que a Liga faz durante um ano. Pertencemos também à Confederação dos Treinadores, que é isto da Confederação dos Treinadores. É um órgão que é reconhecido pelo Governo, onde se juntam todos os treinadores, todos os sindicatos, todas as associações de todas as modalidades do país. São para aí umas 40 associações em que se constituímos como uma confederação de treinadores que tem assento depois no Conselho Nacional de Desporto, onde nós vamos pugnar pela defesa do treinador e, obviamente, quando defendemos o treinador, defendemos a modalidade. Porque os nossos interesses de treinadores estão muito ligados aos interesses do futebol, estão ligados muito ao desporto. Temos também sócios da AEFCA, que é a Associação Europeia de Treinadores, neste momento está paralisada. Nós, os nossos amigos espanhóis, os italianos, vamos tentar reativar esta associação que foi muito importante. E também temos uma outra associação, que é a Associação dos Treinadores dos Países Lusófonos, em que todos os países da África estão metidos nessa associação e fazemos intercâmbio, formação com os países que têm algumas necessidades. Vou acelerar isto. Da Associação Nacional de Treinadores, da NTF, pertencemos ao GT, que é uma das grandes sindicais de Portugal, onde juntam vários sindicatos de várias atividades. Nós somos uma atividade profissional, reconhecida, estamos juntos aos outros trabalhadores, somos uns trabalhadores iguaizinhos aos outros, com responsabilidades e tarefas diferenciadas, mas somos trabalhadores. Por isso, pertencemos ao GT, pertencemos ao Secretariado Nacional, temos 2 delegados também e eu faço parte do Conselho Diretivo dessa união de sindicatos. Pronto, agora vamos aqui a uma coisa que é importante. Certificação dos treinadores na Liga.
que já vos tinha falado, compete certificar a habilitação profissional dos treinadores pertencentes a equipas técnicas registradas Primeira e Segunda Liga. Vou corrigir aqui alguma coisa que foi dita. Os treinadores brasileiros, se tiverem um contrato com Portugal, a exigência que é pedida via UEFA é que tenham 3 anos de atividade como treinadores principais na Primeira Liga. 3 anos e só 3 anos. E há só 4 países da América Latina que têm essas regalias. Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, salvo erro. Não estou a falar de... É isso? São os 4. Todos os outros países do mundo, para treinar na Europa, têm que ter 5 anos de... Tirando os europeus, obviamente, têm que ter 5 anos de treinador da primeira divisão. Se vocês... Porquê é que acontece que os treinadores da Europa não necessitam disto? Porque é reconhecida por todas as confederações a qualidade da formação dos treinadores. E também é reconhecido a estes 4 países alguma qualidade, porque isto é um convénio assinado entre a Conmebol e a UEFA. O que eu acho que os treinadores brasileiros têm que fazer, rever a sua formação e exigir que a Confederação de Futebol do Brasil vá junto à Conmebol e diga: nós temos formação, porque alteramos a nossa formação, queremos que a UEFA reconheça. O título de treinador UEFA Pro é reconhecido em todo lado. O UEFA Pro é reconhecido, porque de facto todos os países da Europa têm esse padrão de formação. E depois há, obviamente, a qualidade que emana dos preletores, do nosso país, da nossa história, mas quem tutela a formação na Europa dos 55 países é a UEFA. Há mesmo um documento que é a Convenção dos Treinadores da UEFA, que determina a fórmula como devem ser feitos esses cursos. Do conselho, se posso dar um conselho, é que, obviamente, se acharem que é necessário mudar a vossa formação, juntem-se, exijam à Confederação Brasileira de Futebol, que junto à Conmebol faça com que os cursos ministrados no Brasil tenham qualidade suficiente e tenham que ser reconhecidos. Já é esse reconhecimento, não é preciso 5 anos, é preciso ter 3. Depois, licenças federativas. É também para nós uma fonte de receita, porque as licenças federativas são passadas por nós, os cartões dos treinadores são passadas para poderem sentar no banco e reconhecidos, são passados pela ANTF, o que é extremamente importante. Depois temos os cursos que são feitos em 2 níveis. Os cursos de nível 1, C e o B nível 2 são feitos junto das entidades, das associações distritais. O A e o PRO já é pela Federação. Neste momento, nós estamos a fazer com que os cursos da UEFA, que durante muito tempo em Portugal era só um por ano com 20, e este ano já conseguimos fazer 5. Porque a UEFA não determinava a restrição desse curso. Era uma restrição imposta pela própria Federação Portuguesa de Futebol, que nós não concordamos, e de 1 passámos para 5, porque achamos que é necessário que os treinadores de todo o mundo tenham acesso ao saber, à instrução, à educação, e isso deve ser livre, o mais livre possível. No entanto, o UEFA Pro, por norma da UEFA, só é feito nas federações de um curso de 2 em 2 anos. Portanto, há uma restrição muito profunda. Portanto, nós colaboramos com o curso, temos em cada curso 2 horas de intervenção e fazemos parte também da seriação, critérios de acesso. Os critérios de acesso do primeiro nível para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, há critérios que vão mudando e nós fazemos parte também desse júri e desse grupo que determina esses critérios. Mas falaremos isso depois no que concerne à formação, que tenho aqui uma coisa para vos apresentar. Temos protocolos anuais, a Federação Portuguesa de Futebol dá-nos diretamente, desde 2015, 130 mil euros por ano, a Liga dá-nos 27 mil, isto vai ser discutido e pensamos que é necessário alargar esta verba. Depois temos acordos que temos que abranger mais com empresas, que é a Team Sport e o Delta, e as licenças desportivas, que passamos anualmente 1.200 licenças desportivas para os treinadores, que nos dá a volta de 150 mil euros.
A cotização dos sócios, 120 mil, o valor da joia, a admissão são 25 euros, pagam uma taxa de 25 e depois a cota mensal vai de 2 euros aos 15 euros. Organizamos o tal fórum dos 1.700 colegas que participam nessa jornada em várias cidades, as chamadas cidades europeias do desporto, e normalmente temos um subsídio à volta dos 100 mil euros para organizarmos esse grande colóquio. Agora, nós temos uma população pequena, mas temos mais de 400 treinadores a trabalhar no estrangeiro, trabalhamos em 58 países, temos vários títulos internacionais, reconhecimento técnico, e agora passando à formação. Duas formas, não é? A UEFA, a convenção da UEFA, que determina como é que se vão fazer os cursos, as horas dos cursos, as matérias dos cursos, e depois temos uma legislação portuguesa. Temos uma legislação portuguesa feita pelo governo que é coincidente com isto. É obrigatório para o exercício da atividade de treinador ter formação. Primeiro nível, segundo, terceiro e quarto nível, e depois, conforme os níveis, ele pode ter acesso a diferentes escalões. São 3 vias de licença de treinador. A via federativa, que é a via da UEFA, com graus 1 e 2 nas associações distritais e regionais, o grau 3 e 4 pela Federação Portuguesa. Esta é normalizada e é, portanto, a via federativa, a via UEFA. Depois temos a via académica, que é o ensino superior. Eu faço uma licenciatura de 3 anos e tenho acesso imediatamente, se quero ser treinador, e com especialidade de futebol, se quero ter uma licença de treinador, eu vou imediatamente para o grau B. Não faço o C, não faço o último, vou para o C. Se eu fizer um mestrado, portanto, mais 2 anos, eu tenho acesso imediatamente a C, B, entro para a formação, para o curso A, que é o A e o PRO. Portanto, ultrapasso os 2 primeiros níveis. Essas são as regalias e temos 14, salvo erro, temos 14 instituições do ensino superior que são reconhecidas, porque mesmo no ensino superior, para serem reconhecidas pelo IPDJ e pela Federação, os professores têm que ter o curso de treinador, porque se não tiverem curso de treinador, o curso não é reconhecido. Há mais instituições universitárias de desporto, mas só estas 14 é que cumprem esses requisitos de que os professores que ensinam futebol são também treinadores. E aqui está agora o que é pedido pela UEFA. Começamos por baixo, em sala de aula 30 horas, fora da sala de aulas mais 30, horas obrigatórias 60. O FAB, e depois para eu entrar para o FAB, eu tenho que ter 1 ano de estágio, ou pelo menos 1 ano de estágio, não, tenho que ter 1 ano de prática, fazer um estágio, tenho que ter 1 ano de prática, no mínimo 6 meses, para ter acesso ao curso C. O curso C são 120 horas. Depois exatamente tenho que fazer mais um ano de trabalho num clube, vou para o FA e tenho 180 horas. Para o FA Pro são precisas 360 horas. Isto é a determinação da UEFA. Só que nós, em relação ao nosso Estado, obriga-nos muito mais. Muito mais. Nós temos mais horas de formação do que a UEFA pede. Então temos aqui no primeiro nível, já temos 107 horas, o pedido são 60, pedido da UEFA. No segundo nível, pede 120, nós temos 149. No terceiro nível, o pedido são 180, nós temos 316 horas. E no quarto nível são 360, nós temos 376 horas. Aqui são as duas vertentes, a formação geral e a formação específica. Vamos ver quais são os conteúdos. Eu tenho que ser rápido. Já me tinha esquecido. Depois também há agora, pela UEFA, cursos de treinadores, goalkeeper B, goalkeeper A, e também de fitness coach. Neste momento na Europa, para ser treinador de guarda-redes, em equipas na Europa, tem que ter
estas habilitações, caso contrário, não entra. E por isso tem havido uma grande procura destes dois cursos. Fitness B, o mesmo tempo, horas totais, Fitness A, 120, Diploma B, 180 no curso A. Isto é preocupação que nós temos, e a UEFA tem, de dar formação a treinadores especializados. E os treinadores especializados são quem? Neste momento, aqueles que mais se usam, goalkeeper, treinador de guarda-redes e o chamado preparador físico. Por exemplo, falar um pouco da UEFA, da FIFA que defende os treinadores em conflitos laborais no estrangeiro. Na FIFA só pode entrar quesitos, só podem entrar processos para dirimir nos tribunais da FIFA se o treinador não é natural desse país. Portanto, eu vou treinar para a China, tenho um problema de conflito laboral, então eu posso voltar. Mas se eu trabalhar em Portugal não posso ir para a FIFA. Agora a nossa formação aqui, UEFA, primeiro nível, temos pedagogia, teoria da metodologia, anatomofisiologia, psicologia e ética. Segundo, psicologia, e isto na formação geral. Depois, na formação específica, que é transversal a todos os níveis, metodologia do treino, técnica e tática, capacidades motoras, psicologia aplicada, gestão. No segundo nível, nós temos psicologia, pedagogia, teoria e metodologia, anatomofisiologia, primeiros socorros. O FAA, começámos a ter mais seminários, mais discussões, mais trabalhos do grupo. E então temos biomecânica, seminários, continuamos a ter as mesmas específicas e no quarto nível, desporto e sociedade e muito trabalho no campo. A UEFA está a alterar, nós fazíamos isto, o UEFA Pro, num mês intensivo. O treinador ficava instalado, internado num hotel e tinha cargas horárias muito grandes, 7, 8, 10 horas por dia. Isto não é aconselhável. A UEFA agora procura e exige que estes cursos do UEFA Pro sejam longitudinais, que se arrastem durante um ano, em que há presenciais, discute-se a matéria, leva-se para o clube, explora-se no clube, vai-se outra vez para a teoria, vamos discutir o que fizemos, renovamos as novas tarefas. É uma interligação muito mais aconselhável entre a teoria e a prática. Quando era curso intensivo também se fazia, mas não era no seio do clube, era num campo, num estádio que nós tínhamos e que se fazia aí. Portanto, esta parece-me a metodologia mais correta. Não sei se... Estes são os treinadores que nós temos 54 treinadores no Brasil, na Arábia Saudita 48, e ali selecionadores temos 12, treinadores principais 108, treinadores juntos 22, preparadores físicos, coordenadores técnicos. Agora, eu queria deixar-vos aqui um pensamento que eu acho que é cada vez mais importante. Nós normalmente só discutimos os problemas da UEFA Pro, treinadores que estão na primeira divisão, treinadores profissionais. Esquecemos o que é fundamental e nós temos agora um carinho muito grande, os treinadores de base. Porque se nós formamos treinadores, são os treinadores que formam os jogadores. E o primeiro grande formador é o treinador de base. Ele tem que ter conhecimentos, ele tem que ter formação, estados de desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, tem que ter um carinho especial. Nós defendemos neste momento na nossa escola de formação a Associação Nacional de Treinadores, e há um problema gravíssimo também que houve no início deste século, que há uma teoria metodológica do treino que se chama periodização tática, muitos já ouviram, que não, e por mimetismo é também trazida para os miúdos. O que nós defendemos neste momento é que, primeiro, há três etapas de formação dos jovens. Brincar, jogar e só posteriormente competir. A tática, sim senhor, a partir dos 12, 13, 14, 15 anos. Agora, deixem as crianças brincar. Tragam o futebol de rua, que é tão característico do Brasil e dos latinos, tragam para o estádio, para o campo, para o centro de treino,
orientado, mas deixem os miúdos brincar, deixem os miúdos jogar, ter uma relação boa com a bola, com o espaço, com o companheiro, 2 contra 2, 3 contra 3, os miúdos estão cansados, param, e nós queremos fazer agora, e vamos propor à Federação, em seio na reunião, na Assembleia da Federação, que se crie um grau de treinador, de monitor, tirar a carga de treinador, porque o treinador, quando se vê, treinador é para o treino, os pais logo, treinador treina, e treino é competição. Nós queremos tirar essa carga e fazer um curso de monitor, de instrutor, o que queiram chamar, tirando essa carga de treinador, treino, competição, um monitor, um animador, poucas horas para pelo menos ele saber aquilo que não deve fazer com os miúdos, não criar problemas com os miúdos e lhes proporcione espaços para eles brincarem, serem crianças e que tenham um contacto bom com a bola e que saibam jogar à bola. Primeiro é jogar à bola e não jogar futebol. Jogar futebol é outra coisa. Nós aprendemos a jogar à bola, eu na praia, muitos de vocês na praia e na rua, e esse é o jogador que nós queremos. É o criativo, é o que desequilibra, é o que dá ênfase ao jogo, é o que traz espectadores ao jogo, é esta criatividade, é aquilo que muito poucos fazem e é o gênio que nós queremos criar e preservar, o gênio que o Brasil tem, que o jogador brasileiro tem e o jogador latino tem, e espero que continue a ter para ser um futebol diferente. Muito obrigado, desculpem ser muito lento, muito rápido.